Vamos para a palavra de Deus? Palavra importante hoje, importante para completar o entendimento, importante para fazer essa diferença que está aqui assinalada na abertura, vem as duas fases do reino. A diferença entre reino milenar e a eternidade. Tem gente, muita gente boa, muita gente até que estuda a revelação do reino, que não consegue fazer muito clara a distinção. Meio que mistura eventos e tempos em relação ao reino. Todo mundo aqui sabe a diferença? Todo mundo aqui sabe a diferença? Consegue assinalar nos textos bíblicos o que é milênio e o que é eternidade? Consegue assinalar com esses detalhes, detalhadamente? Então nós vamos ver isso hoje, tá bom? Apocalipse 21, 1 e 2. Esse texto, vocês vão dizer para mim, é milênio ou é eternidade? Vamos ler juntos? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada por seu esposo. Esse texto é no milênio ou esse texto é na eternidade? Glória a Deus. Vocês sabem. Amém? Talvez volte a apurar só outros detalhes, né? Eternidade. Tem gente nova, tem gente que está pegando a visão agora pela metade, está sendo ainda embasado, mas você já sabe a diferença. Avança para mim, vamos lá. Então, nessa lição, vamos fundamentar biblicamente detalhes da revelação profética que distinguem as duas fases do reino vindouro sobre a terra. Para os que admitem a futura realidade do reino milenar de Cristo e os santos em Jerusalém, alguns textos proféticos podem conter certa ambiguidade nas descrições de cenários maravilhosos de bonança, levando alguns a interpretar eventos do milênio como se fossem a eternidade, ou ao contrário, antecipando e misturando a dimensão final da eternidade para um plano onde ainda se contará o tempo ordinário. O que é o tempo ordinário? É o tempo que está determinado sobre a terra. Há um texto que diz: Deus, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. O propósito de Deus lá planejado na eternidade, ele está sendo executado no tempo, amém? Sobre a terra. Então Deus já tem programado cada data, inclusive a vinda do seu filho já está programada, estabelecida. Só Deus sabe, mas nós não sabemos, mas está estabelecida uma linha de tempo cronológica, amém? E enquanto houver contagem de tempo, é milênio, é o período da primeira fase do reino. Quando parar de contar o tempo, é a eternidade. O que caracteriza a eternidade, então? A eternidade é um tempo perene que não dá para contar. Amém? O que é a eternidade, basicamente? Vai passando, não tem mudança. Então, para a gente ter isso bem claramente, irmãos, quando Deus diz haja luz e houve luz, não começa ali uma espécie de medição do tempo? Quando Deus cria dia e noite, né? Na verdade, a tarde e amanhã é o primeiro dia. Começa a contar na verdade do dia, 6 horas da tarde, para a linguagem profética. Então presta atenção, queridos. Antes, como é que estava a terra? Trevas. Era só trevas na face do abismo. O período que Deus ficou na eternidade passada planejando como ele ia executar o seu plano sobre a terra, nós não sabemos quanto tempo foi. Tem na sua Bíblia? Quanto tempo foi que Deus ficou planejando na eternidade construir tudo que construiu? Quanto tempo passou na eternidade? Não tem como mensurar, porque a eternidade é um período de tempo que não dá para contar. Quando Deus começa a sua criação, ele cria uma espécie de medição, de régua. Qual é a régua? Para medir a mudança do dia, do tempo, passar do tempo. A luz e as trevas. Era só trevas, era uma coisa perene. Imaginem, irmãos, se não houvesse mais a luz do sol. Para sempre, agora. Se Deus resolvesse apagar o sol, como é que seria sobre a face da terra? Só noite. Nós saberíamos quando viraria de um dia para o outro? Não, porque nossa referência é a luz do sol. Compreenderam?
Nós saberíamos por meio de medição eletrônica ou qualquer outro mecanismo, mas não perceberíamos a mudança de um dia para o outro, porque é tudo treva. Assim também, irmão, haverá a eternidade com luz perene. E aí não há mais necessidade de mudança. Aí vem a eternidade de novo. Mas enquanto houver passagem de luz e treva, dia e noite, isso é uma contagem de tempo para nós, referência para nós. Lembrando que Deus está acima dessa contagem, tá bom? Nós estamos debaixo dessa contagem. Por isso, todo o propósito que está no coração de Deus se cumpre nesta regra de dia e noite, dia e noite, dia e noite, semanas, anos, centenas de anos, milênio e assim vai. Compreenderam? Essa régua é o tempo. O milênio está dentro do tempo. Vai contar dia e noite no milênio. Primeiro dia do milênio, segundo dia do milênio, centésimo dia do milênio, primeiro ano do milênio, centésimo ano do milênio, até chegar a 1000. Compreenderam essa questão? Então, a primeira fase do reino, ainda há variação de dia e noite, há contagem de tempo. Essa é a primeira fase. Muito cristão, mesmo aqueles que estudam, não percebem que o reino tem duas fases: o tempo milenar e depois a eternidade. E acabam meio que misturando os dois. Então vamos fazer a diferença aqui na palavra. Avança para mim, vamos lá. Importantíssimo fazer a diferença na palavra. No começo do milênio, o Rei Jesus não trará nenhuma cidade do céu. Isso é fato, queridos. Eu vou abordar melhor isso na próxima lição, que fala sobre o amilenismo, a interpretação simbólica, metafórica do reino. Isso foi estabelecido pela Igreja Católica Romana e embaralhou muitas mentes. Tá certo? Então, a pessoa que não vê literalidade, coisas literais, nesse período do reino milenar, acaba espiritualizando simbologicamente e aí fica uma bagunça. Como, por exemplo, achar que Jesus já vem junto com a Nova Jerusalém. Existe alguma passagem que Jesus traga consigo na sua segunda vinda visível, gloriosa? Ele vem trazendo junto a cidade do céu? Existe tal passagem, irmão? Não. Como é que Jesus veio do céu? O que a palavra revela sobre a vida do nosso Senhor daqui a alguns anos? Ele vem cercado de quê? Anjos. E ponto. Jesus só virá acompanhado de milhares, milhões de anjos. Esta é a verdade de Deus. Não traz nada além de anjos com ele. Traz mais alguma coisa lá do céu, Jesus? Não. Ele vai trazer a árvore da vida? Não. Ele vai trazer o que lá do céu? O tabernáculo do céu? Não. Ele só vem cercado de anjos. Amém? Isso é uma base. Mateus 25, 31. Vamos ler juntos? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lembrando que Jesus está sentado hoje no trono da glória do Pai. Ele está à direita, no lugar de honra, do príncipe regente. Mas ele não está no centro lá do céu. O centro é o Pai. Amém? Quando ele desce do céu, ele assume o trono dele. O trono dele não é o trono do céu, lá já está. Que outro trono ele tem que assumir? Na terra, diante dos homens. Primeira fase do reino. Ele assenta no trono da glória dele. Isso é muito fundamental. E aprender a separar o pai do filho é também fundamental. Você não consegue fazer distinção, embora tudo fica difícil. É lógico que o filho vem assumir o trono de glória na terra, da glória dele. Amém? Então ele vem cercar de milhões e milhões de anjos. Então avança para mim mais um aí, Marcelinho. Por isso essa imagem aqui está errada. Mas você encontra na internet. Por que essa imagem está errada? Está vendo o povo aqui do nosso tempo, né? E anjos, e também a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém não desce na volta de Jesus. Fato. Ponto final. Qualquer derivação é mera viagem. Entendeu? Já ouviu o termo viajou na maionese? É viagem. Não, até pela terra, até um showzinho aqui
a lua que desceu aqui, no tempo moderno. Isso não existe. Isso aqui não existe base bíblica para essa ilustração. Amém? Jesus não vem trazendo cidade nenhuma do céu. Ponto. Não tem nenhum texto, nem ambíguo, nem texto assim, que dê uma brechinha de interpretação, não existe. Amém? Os textos são objetivos. Então vamos lá, vamos avançar, para vocês entenderem essa questão. Por isso, ao assumir o seu reinado na cidade de Jerusalém, em Sião, o templo físico terá que ser edificado para os povos o adorarem. O livro de Ezequiel, capítulo 40 ao 48, narra, descreve a visão do templo. Foi a lição número 9 que nós estudamos aqui. Amém? Não vai ter um templo físico, vai ter um templo físico muito maior que o templo de Salomão, e o templo é restaurado lá com Zorobabel. Não é muito maior o templo que está ali, profeticamente desenhado? Muito maior. E não é físico. E não haverá as nações indo para Sião, e não haverá até sacrifício de animais novamente, para que se purifique e possa comparecer diante do rei. Isso tudo não é espiritual nem no céu, é na terra. Muito físico, muito detalhado. Amém, amado de Deus? Então haverá um santuário novo sobre a terra. Esse santuário vai ter que ser erguido. Amém? Não é espiritualizado. Não é uma metáfora, não é uma ilustração. É uma realidade. Inclusive, nós vimos os detalhes, até nesse lugar do santuário vai fluir um rio, que vai correr pelas planícies, vai desaguar onde? Onde é que esse rio sair lá do santuário e vai desaguar? Mar Morto. Mar Morto é um ponto geográfico na Terra? Lá na Terra Santa, o Mar Morto. Então é tudo muito mais concreto, real, geográfico, físico. Amém? Não podemos espiritualizar e dizer que isso aqui, por exemplo, o templo faz parte da Nova Jerusalém. Não existe. A Nova Jerusalém permanece no céu durante todo o milênio. Não tem Nova Jerusalém na terra no milênio. Está claro isso? Não tragam a Nova Jerusalém para a terra nesta hora, porque não tem. Vamos ler alguns textos para dar substância não apenas à argumentação. Vamos lá? Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. É o santuário que vai haver. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Por isso, ainda há sacrifício ritual. Por isso, os povos afluirão para Jerusalém. Tudo que tem muita base bíblica para a gente provar. Amém? Então tem algo concreto, físico. Nada espiritualizado, no sentido de metáfora ou simbolismo. Ezequiel 48, 35. Olha, diz as medidas desse lugar. Eu não vou ler o texto todo, vocês têm a lição. 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, quando ela for ampliada, Jerusalém será ampliada. Como é que será o nome dessa cidade? O Senhor está ali. O Rei Jesus habitará na terra, na Sião restaurada e ampliada, por 1000 anos. Literalmente estará ali, literalmente. Não apenas sua parousia, a sua presença, mas estará ali. Amém, amado de Deus? Não é claro isso? Diga, minha irmã. Isso aqui pegou para outra pena, assim, olhar esse detalhe. É comprimento, 9 quilômetros. Tem que olhar o detalhe, porque tem muitos detalhes desse aí que eu não vou guardar. Sabe o que ele dá o detalhe de cada degrau, de cada janela dessa construção? Dá 9 quilômetros. Aí, o outro fez uma matemática ali. Porque curva é 45 centímetros, vai ter que multiplicar, é uma loucura. Aí, tá vendo? O professor de matemática já te deu uma dica aí. Mas olha para a lição 9, nós estudamos isso na lição 9, eu botei até um filminho aqui, lembra? Aqui abaixo é igreja. Isso, é uma distância, né? Quem quiser ver os detalhes, tem na lição 9. Aliás, a lição 9 é o decálculo da sua Bíblia. Ezequiel capítulo 40 a 48.
Lá tem cada medida de cada detalhe, de cada porta, de cada degrau, de cada janela, de cada área do santuário, de cada área do povo que vai herdar e está tudo milimetrado e contado na sua Bíblia. Amém? Tornando o negócio muito mais realista. Não é isso? Esses detalhes de cômodos, medidas, não pode ser espiritualizado. Não faz sentido, irmãos. Para que Deus ia dar medida de uma coisa que não é real? Que não vai estar na terra. Não faz sentido. Deus dá medida de tudo. Das terras em redor. Por que alguns confundem o reino de Cristo com o reino eterno? Mas vou logo tirar uma ambiguidade aqui. O reino de Cristo não é eterno? É. Claro que é. Estou falando que o reino de Cristo é temporário ou temporal. O reino de Cristo é eterno, é o reino de Deus. Só que aprove a Deus, e aí é muito importante você entender isso, presentear, galardoar seu filho, Jesus, com um período para ele reinar sobre a terra. É difícil entender isso. Está à disposição de Deus? O reino de Jesus é o reino de Deus? É. O reino de Jesus é o reino eterno? É. Mas aprove a Deus honrar o seu filho com um período bem grande de reino sobre os homens. Porque o filho não teve isso na sua primeira vinda. Como é que ele veio, irmão? Qual é a designação profética do filho de Deus na primeira vinda, Isaías? Servo, sofredor, servo, escravo. Primeira vinda de Jesus é só sofrimento, queridos. Trabalho, não é? Humilhação, morte, com bandido. Aonde que o filho teve o privilégio de reinar na sua primeira vinda? Em que momento? Nenhum. Nasceu de uma maneira bem pobre, paupérrima, não é? Porque não é todo judeu que nasce numa manjedoura de animais. Trabalhador braçal até os 30 anos, até começar o ministério profético, trabalhando na carpintaria, como ele era reconhecido em Nazaré, filho de José o carpinteiro. Trabalhador braçal, depois pregador itinerante que não tinha onde dormir, andando a pé, e termina sua carreira pregado numa cruz, só os bandidos e os piores vão para a cruz. Onde é que está o clamor para Jesus aí? Onde é que está a realeza? Nenhuma, zero realeza. É justo então que Deus agora queira que seu filho venha e assuma finalmente sua realeza para o qual ele nasceu? Não é isso? Ele não responde a pergunta da Inquisição de Pilatos, quando Pilatos diz, logo tu és rei, ele diz, para isso nasci e vim ao mundo. Eu vim para ser rei, mas na primeira fase ele é salvador, é a ovelha que morre em nosso lugar, é o cordeiro de Deus que não pecado. Então a primeira fase é só serviço para o Filho de Deus, é só sacrifício. Ele merece agora um tempo para finalmente desfrutar do seu reinado. Amém, amado? Dá uma limpeza no território, né, pastor? Oi? Dá uma limpeza no território para a vida do Pai. É uma limpeza do território? Mais ou menos, eu vou explicar isso já. Porque ainda continua convivendo muita coisa que não haverá quando o Pai vier. É isso? Mas eu quero entender, eu quero que vocês entendam por que Jesus tem que reinar 1000 anos. E não é o Deus Pai que vem reinar. Por quê? Porque o Filho do Homem ainda não reinou sobre as nações. Salmo 2: pede-me e te darei as nações, né? O Senhor vai dar ao Filho as nações. Ele já recebeu as nações para reinar? Alguém vai dizer, mas Jesus não está reinando o céu sobre nós? Espiritualizou o reinado de Jesus. Jesus está reinando sobre nós? De certa forma. Porque todo aquele que recebe a Cristo está debaixo do governo dele. Em parte. Porque até mesmo os que estão debaixo do governo dele são desobedientes. Nós, ou não somos desobedientes? Muito. Eu não vou nem entrar nesse método, eu vou começar a pregar aqui devocionalmente. Não vou fazer isso. Mas presta atenção, não chame essa fase em que a igreja está ligada a Cristo, sendo sustentada e perdoada dos pecados. Não chame isso de reino de Cristo. Porque não é o reino de Cristo ainda. Ele só está governando sobre a igreja, não sobre o mundo. Os humanos que estão lá fora da igreja não estão debaixo do governo de Cristo. Então precisa haver o governo de Cristo sobre a face da terra, sobre todos os humanos. Amém?
Esse prêmio do milênio, dos 1000 anos, é para o filho reinar, junto com seus irmãos co-herdeiros. O pai deu aos filhos, o primogênito de seus irmãos, o direito de reinar 1000 anos. Amém? Nós estamos juntos, estamos dentro. Então presta atenção. Então, por que não é um reino ainda definitivo? Porque é a primeira fase do reino. Virá um reino definitivo? Virá. Mas tem que tirar, como o Júlio falou, todo que é mal. Tem que limpar. E no milênio ainda tem algumas coisas que são mais. O milênio convive com algumas situações que não são ideais. Porque Deus assim o quis. Quando é que interrompe isso? No juízo final, e depois limpa tudo e faz tudo novo. Amém? Temos que entender essa diferença. Mas existem alguns textos na passagem profética que às vezes causam uma dificuldade para os intérpretes. Amém? É muito comum nas visões proféticas, por exemplo, o próprio Deus que está acima da linha do tempo, visualizando tudo como consumado, liberar flashes, né, através dos profetas, de eventos futuros. Só que eventos sobrepostos, irmãos. O que é um evento sobreposto? A visão profética, eu deveria ter trazido como é que eu vou dizer? Um exemplo aqui filmado. Aqui tem vários filminhos aí, adaptação da Bíblia, que às vezes ajudam a gente a visualizar como os profetas viam as profecias. Os profetas viam as profecias, Deus dava pequenos trechos do futuro. Às vezes a profecia ela vinha com tanto conteúdo em poucas imagens, irmãos. Era uma síntese, certo? Deus sintetizava coisas grandes e futuras em poucos elementos, em poucas imagens. Que a cabecinha do profeta não compreendia, Deus só falava, mostrava só. Ele anotava. Mas não quer dizer que ele compreendia tudo. O próprio Daniel, né? O próprio Daniel chamado Pequeno Apocalipse, que revela o tempo do fim, Daniel, ele diz, eu ouvi, porém não entendi. Daniel não entende tudo. E aí o anjo diz, vai Daniel, as palavras vão ficar seladas e encerradas até o tempo do fim. Você não vai ter entendimento. Não é para o teu tempo. Então é muito comum que as visões proféticas venham simbólicas, né? Venham sintéticas, são imagens curtas, mas que simbolizam coisas muito grandes. Amém? Compreenderam? E acabam misturando, porque Deus já vê tudo consumado. E aí Deus traz flashes desse futuro, digamos assim, editado. Sabe como é que é a edição? Você vê, por exemplo, um filme. Antes do filme, você vai no cinema, você quer ver um outro filme. Aí a gente dá um aperitivo, como é que chama? Trailer. Um resuminho, uma coisa editada. Uma sinopsezinha ali, um negocinho que é editado, né? Um filme de 2 horas, você vê uns flashes de 5 minutos, 3 minutos. São pedaços do filme que são colados em poucos minutos para você poder ter um gostinho do que vai acontecer. Entenderam? Eu acho que essa paralela ajuda a entender. São pequenos flashes, não uma realidade concreta inteira. Amém? Todo mundo está entendendo? Esses flashes, esses trailers que Deus dá através dos profetas, contém muita informação, às vezes de séculos, numa só visão. Por isso é bom de separar. Eu dei um exemplo aqui de uma frase sintética, João capítulo 5, verso 29, que encerra um período muito maior, só que no texto você não vê. Amém? Olha como é comigo, você vai entender. João 5, 29, está aqui em cima. O que diz o texto? Jesus disse: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Muito bem. Vamos imaginar que você não tenha o Apocalipse. Você está num desses países que as pessoas não têm a Bíblia inteira, só tem alguns textos. Em alguns países do mundo, irmão, você tem quantas vezes você quiser aqui no Brasil. Mas existem alguns países do mundo que a pessoa só tem algumas páginas para ler. Por causa da perseguição, do comunismo e tudo mais. Então imagine que você só tivesse o texto de João para ler. E não tivesse o restante da Bíblia. Como é que você interpretar esse texto? Está falando de 2 ressurreições, está falando ali? Está falando de 2 ressurreições. Ressurreição da vida e ressurreição do juízo.
Mas você não tem o livro do Apocalipse. Como é que você vai interpretar esse texto? Como um evento único. Um evento único. Olhando só para esse texto, Jesus parece dizer que no dia da ressurreição ressuscitam tanto bons como maus. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Mas está sintetizado. Ali, né? Enxuto. Sem detalhes. Dentro de uma coisa só. Dentro de uma frase só, tem uma distância de quanto tempo? 1000 anos. O que diferencia a primeira ressurreição da segunda são 1000 anos. Que você nunca chegará a essa conclusão olhando só para João, capítulo 5, verso 29. Nunca, jamais. Pastor, entenderam? não é só a questão de lado de fora do país que não tem a Bíblia. Mas também nós mesmos, vocês aqui, estamos dentro dessa realidade. Tem a Bíblia, mas não tem o que interpreta. Tem a Bíblia, mas tem medo de ler o Apocalipse. É verdade, pastor. Mas não quer estudar, se aprofundar. O que está escrito na lei, não quer se aprofundar o que está escrito nos profetas. E aí fica perdido. Só o quê? Só naquela pequena parte que é do Novo Testamento. Do Novo Testamento, de Mateus até Judas, e olha lá. E olha lá. Muito bem colocado. Muita gente não enxerga, não é porque não possa ver. Não enxerga porque não estuda. Não há um apreço para estudar, para confrontar. Não é? Hoje tem tantas ferramentas, irmão, de bíblias de estudo enormes aí, variadas, né? E a internet? A internet se tornou uma coisa absurda. Qualquer dúvida que você tem, pega o celular, joga lá e descobre. Apesar de ter vários estudos antagônicos entre eles, certo? Muita bagunça. Mas tem mecanismo para estudar, como o pastor falou. Eu estou dando uma explicação hipotética. Se você não tivesse acesso a outras informações, se você não tivesse o livro de Apocalipse, que vai esclarecer a diferença entre as duas ressurreições, e só tivesse o livro de João, você seria induzido a pensar que é tudo ao mesmo tempo na volta de Jesus. Amém? Mas há uma diferença. Há um período de tempo muito maior sintetizado nesse texto pequenininho aqui de João 5:29. Onde está o esclarecimento? Apocalipse 20, de 4 até o 5. Vamos ler juntos? Vocês participaram? Ficarem passivos? Como é? Vi também tronos, e destes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vamos ler, igreja? Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, eram almas, agora voltaram a viver. Significa o que aqui? Ressuscitaram, voltaram à vida plena. Aqui não está reviveram, mas o contexto vai provar que é isso. E viveram e o que mais? Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa parte aqui é a primeira ressurreição. Olha agora onde está a chave do entendimento. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram. Então aqui o termo reviver prova claramente, está falando de quê? Ressurreição. Voltaram à vida plena do corpo. Não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, essa aqui, dos bem-aventurados e santos. Não confunda, está falando da primeira ressurreição, é os que não ressuscitaram. Seria completamente absurdo. Amém? Então preste atenção. Aqui temos a chave do entendimento que Jesus sintetizou e não deixou claro em João 5:29. Jesus deixou de ser claro. Não, ele deu uma palavra sintética. Ele deu uma palavra, digamos assim, editada, na medida que pudessem ir absorvendo. Amém? Certamente entre os muitos sermões de Jesus em Jerusalém durante 3 anos e meio, que não estão registrados na sua Bíblia, porque você acha que o que está aí no livro dos Evangelhos é tudo que Jesus falou e disse? Absolutamente não. Jesus pregava todo dia. Imagina um ano inteiro, 365 dias no ano, pregando dia e noite. Quantos sermões Jesus pregou? Quanta explicação ele deu?
e não pode conter nesse pouco, em 21 capítulos, por exemplo, do Evangelho. Mas, pastor, essa final dessa frase aí não poderia ser a frase de cima? Não. Seria a primeira definição, seria a primeira viver. Essa frase é de cima, não daqui. Não no verso 5. Eles estão falando. Sim. Então, essa frase aí, de baixo, tem que ser em cima. É a maneira como o texto foi entregue, né? Na continuidade vai falar: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Exatamente. Agora, fala aqui primeira ressurreição, e depois na continuação explica o que é primeira ressurreição. Na continuidade, né? Na continuidade, não está aqui. O verso 6 em diante. Tá certo? Mas como está falando aqui da primeira ressurreição aqui, depois fala dos que não vão ressuscitar, depois fala a primeira ressurreição de novo, tá certo? Mas isso aqui vai ser complementado com o texto da sequência. Esse aqui é um hiato, é uma explicação importante. Por que o restante dos mortos não ressuscita até se completar em 1 ano? Então, tem que esperar 1000 anos para que o restante dos mortos também ressuscite. Amém? Isso não pode ser visto só naquele texto de João. É isso que eu quero que vocês guardem. Existem textos proféticos que não são totalmente esclarecidos. Deus foi dando pequenos lampejos, pequenos insights, né? Depois, em outros textos, ele completa o raciocínio. Todo mundo entendeu onde Deus faz a coisa? Eu coloquei aqui, ó, uma ilustração que está impressa na sua folhinha. Como é que muitas visões elas misturavam no ponto de vista do profeta. Olha para cá. Tem uma pessoa está olhando o cume de um monte e ele vê uma árvore. Do ponto de vista que ele está vendo, parece que só tem um monte e uma árvore. Mas quando se vê essa figura na sua inteireza, se vê, ele está do lado de cá, ele só consegue ver um monte e a árvore do topo passa para cá, do ponto de vista dele. Mas na verdade, entre um monte e outro, são 2 montes, tem um vale. Amém? Por isso, dependendo do ponto de vista, coisas que são separadas parecem estar aglutinadas. Compreenderam? Isso eu poderia mostrar em várias passagens proféticas. Coisas que têm tempos diferentes para se cumprir, mas que foram mostradas praticamente juntas. Essa é a maneira como Deus ilustra o ser humano. Amém? Mas Deus podia ser mais fácil, não é? Eu gostaria muito que Deus tivesse uma Bíblia mais fácil, irmãos. Tivesse tudo ordenado cronologicamente, tudo explicadinho, seria maravilhoso. Tem um livro, né, pastor? Pois é. A história, o livro. Tem alguns que colocam. Mesmo assim, a pessoa, se não tiver um bom conhecimento bíblico, não vai entender tudo plenamente. Tem que ter um bom conhecimento bíblico. Pensa que é mole. Vou aqui brincar com você. Pensa que é mole a interpretação bíblica? Mas, pastor, um exemplo é Isaías 13, que fala do Babilônia. Aí pega, tem o contexto ali para aquela época, falando da Babilônia. Sim. O contexto pega, O tempo do fim. da queda de Satanás, como caíste do céu, a estrela. Sim. Aí quer dizer, pega lá da época da eternidade que Satanás caiu, pega. Embute ali. E tem contexto ali que ainda não se cumpriu no tempo futuro. Olha só, a bagunça, né? Parece uma bagunça de Deus. Mas não é bagunça, não é a maneira como Deus faz, e assim é complicado. Tem muitas visões proféticas que tem mais de um cumprimento da história, como a irmã está falando. Está ali o texto, uma aplicação para o tempo lá de Israel, lá atrás, o pessoal que ouviu na época. O mesmo texto aponta para um tempo de cumprimento futuro. E aí, como é que você se acha no meio desses saltos? Ainda voltou lá atrás da eternidade. Às vezes o texto volta na eternidade, chega no tempo de Israel e pula para o nosso tempo. É o que ela está dizendo. Como é que você se acha nesses loops temporais? Nesses saltos? Só a revelação. Se Deus não mostrar, você fica perdido. Muita gente desiste de ler o livro de Apocalipse por causa disso, irmão. O livro de Apocalipse precisa de muito cuidado para ler nesse sentido. Porque tem saltos temporais, não é? Tem coisas que vai lá atrás, vem na frente. As coisas que viste e as coisas que serão ainda. Então tem coisas que os primeiros capítulos são do tempo da igreja primitiva perseguida. Então depois dá salto cronológico lá na frente para o futuro, nosso futuro, que ainda nem se consumou.
E aí muita gente fica perdida no livro de Apocalipse por causa disso. Esses saltos, né? As visões proféticas ficam nesse idas e vindas. O miolo do Apocalipse tem muita ida e vinda. Começa o juízo de Deus aqui, vai trazendo, para. Depois volta de novo para outro juízo, vai volta para o começo, paralelo ao primeiro juízo. Se a pessoa não perceber que é paralelo, parece que é sequencial. Um juízo segue ao outro, e a gente não segue ao outro, ele traz de volta para o começo. E aí a pessoa, uma pessoa simples, só sem revelação, vai se perder no meio disso tudo. Por isso Deus levantou o quê? Os 5 ministérios proféticos. Quais são? E tudo nós foi provado, está gravado, está ao vivo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pulando um, terceiro é mestre. Pastores, mestres, evangelistas. Para que servem esses ministérios que Deus levanta? Para o aperfeiçoamento dos santos. Se não tivesse quem explicasse, como é que os santos iam ser aperfeiçoados? Se cada um se virasse sozinho, não precisaria de pessoas que Deus levanta, separa e dá capacitação para guiar o povo. Cada um se viraria sozinho. Deus hoje em dia, né? Como tem hoje, eu também pensando assim. Deus me mostrou aqui agora que também tem a ver com o discernimento de espírito, do espírito dele, né? Revelação do espírito dele. Certo espírito dele. Quem não tem a revelação fica na escrita, fica no mental, isso, na intelectualidade. E aí ele precisa filtrar quem são os verdadeiros adoradores e seguidores. Só pelo Espírito. Por isso que nós oramos no começo desse trabalho, qual foi a oração? Que Deus, pelo seu Espírito, nos mostrasse, nos revelasse a verdade. Porque eu não dependo da minha intelectualidade para entender a Bíblia. Se eu for ler com mentalidade humana, eu vou errar tudo. Está cheio de enigmas, de lutas temporais, idas e vindas, simbolismos, coisas literais. Quando é que você separa o que é literal e o que não é? Só pelo Espírito, só por revelação, irmão. Uma leitura humana da Bíblia vai errar muita coisa. Não é só com a mente humana, vai errar tudo praticamente. Aí vira fariseu, né? Avança para mim, vamos lá. Bem colocado isso. Nós precisamos que o Senhor mostre. É o Senhor que mostra. Enquanto o Senhor não mostra, nós não conseguimos achar o alvo, atingir o alvo daquela passagem profética, daquele entendimento. Por isso, muita gente boa não vê diferença sobre o reino milenar e o reino eterno. Mistura tudo, bate no liquidificador e está tudo certo. E vamos embora, glória a Deus, eu estou com Cristo, acabou, está bom. Esse está bom, para não está bom coisa nenhuma. Porque você mistura tudo, você não consegue discernir de nada, fica uma coisa superficial. Quando Deus quer revelar a sua palavra para nós. Amém? A profecia final do livro de Isaías pode causar uma dúvida, certa dúvida. Quando Deus alude ao fato que fará um novo céu e uma nova terra, em meio a um contexto claramente sobre o reino milenial do seu Cristo. Presta atenção, tá bom? Já vi muitos comentadores de internet errar aqui. Tem gente errando aqui. Olha para o texto profético de Isaías e diz: aqui é eternidade, não é eternidade, é milênio. Ali tem eternidade e milênio misturando. Se você não souber separar, você vai dizer que o reino milenário é a eternidade, e o reino milenário mistura tudo. Aqui tem um problema para nós. Se você não tiver a elucidação vinda do Espírito, a iluminação, tá bom? Vamos ler devagarinho? Isaías 65, verso 17 ao 25. Perceba, tá bom? Perceba, com tudo que você já tem de conhecimento, essa bagagem que o Senhor já lhe deu sobre o reino milenar, você vai conseguir identificar o que é reino milenar e o que não é. Vamos lá juntos? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória dela. Pausa reflexiva. Apesar de estar começando por aí, esse é o início do milênio? Por que não? É novo céu e nova terra. Mas tem mais um detalhe importante no próprio desenvolvimento do texto. Não haverá lembrança
coisas passadas. No reino milenar haverá lembrança? Sim, irmão. Todo mundo sofre uma amnésia no reino milenar? Quem sobreviveu das ações? Não há perda de memória, não, queridos. Compreenderam? E os elementos que têm que se cumprir no milênio são memórias do passado. Por exemplo, o sacrifício de animais para ritual purificação não remete aos ritos do passado. Estão entendendo a diferença? Esse texto aí começa pela eternidade, onde realmente estas coisas terão passado. Até esses elementos temporários do tempo do milênio já terão passado. Compreenderam? Mas começa falando desse tempo futuro. E depois dá uma voltada para o milênio. Diga, minha irmã. Quando Pedro, passado Pedro fala que os céus mudarão o roupa, né? Roupa velha, roupa nova. Está falando do milênio ou eternidade? Roupa nova, né? Hebreus capítulo 1, verso 10. Hebreus fala, vai trocar a roupagem da terra, né? Vai botar uma roupagem nova. Eu creio que eu não uso a nova terra. Então entra na eternidade. Eternidade. É só saber que no milênio ainda tem muitos elementos que são do primeiro mundo. O milênio é o novo mundo? É. Mas traz consigo elementos do primeiro mundo? Do nosso mundo? Traz. E na eternidade é uma renovação absoluta, total. Já não traz mais elementos do primeiro mundo. Amém? Mas prestando atenção que esse texto começa na eternidade. Agora vamos ver se o restante fala da eternidade. Vamos ler o resto. Verso 18 primeiro. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente, porque eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Muito bem, aqui fala Jerusalém, não está falando Nova Jerusalém. Preste atenção, pela perpetuamente que ali pode te levar a confundir, e está falando da Jerusalém. Perpetuamente é perene. Verso 19, igreja. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei do meu povo, e nunca mais subirá nela com choro nem clamor. Não haverá mais nela, verso 20. Não haverá mais nela o quê? Criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. O que é cumprir os dias? Morrer. Cumprir a jornada da vida e morrer. Isso aqui diz respeito àquilo que não tem, que é definitivo? Não. Diz respeito a qual período que ainda há morte? O milênio. Essa aula é muito importante. Essa de hoje é muito importante. É o fecho. Então aqui, ó, vai ter gente cumprindo seus dias. Cumprir os dias é completar a carreira e morrer. Por quê? Bem claro, bem claro. Por que o quê? Morrer aos 100 anos é morrer da jovem. Mas não é morrer? Tem morte na eternidade? Não. Só no período milenar. Amém? E quem pecar, ó, pecado, irmão, pecado. Erro humano. Só aos 100 anos será amaldiçoado. Maldição. Percebam que isso só pode se aplicar ao período do reino milenar. Tá certo? Verso 25, ó, para deixar bem claro. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pois será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Que monte é esse aqui? Sião. Tem monte Sião no céu? Não. Não existe monte Sião no céu. Então, esse texto aqui deixa claro, a maior parte dele fala sobre o reino milenar, mas abre com um texto que fala sobre o reino eterno. E aí, se não souber separar, dá ruim. Amém? Vamos passar mais um. Continuação, Isaías também. Isaías também. Verso 20 até o verso 24. Vamos terminar aqui, depois eu dou oportunidade para vocês participarem. Amém? Eu estou estabelecendo aqui para vocês um discernimento para separar o que é texto milenar do que é texto da fase eterna.
que parece tudo junto no livro de Isaías. Aí muita gente erra na interpretação. Vamos ler o verso 20, querido? Vamos lá? Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em videiras, sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém. Onde é isso aqui, irmãos? É no céu ou na terra? Na terra. Certo? Diz o Senhor: como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Verso 21. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. Tem levita sacerdote para liberar? Tem. Lembra do sacerdote levita? Que é externo, e o de Zadok, que é interno dentro do santuário? Lembra dessa explicação? Então isso aqui tudo diz respeito a qual fase do reino? O milênio, reino milenário. Amém? Vamos lá, verso 22. Eu acho que eu li o 21 todo, né? Porque como, quem diz o texto, igreja? Novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim. Olha só, eu já falo assim, aponta para o futuro. Eu vou fazer ainda um novo céu e nova terra. Estarão diante de mim, diz o Senhor, assim é que está a vossa posteridade e o vosso nome. Não é? Verso 23. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim. Festas, datas se cumprem em qual fase do reino? No milênio ou na eternidade? No milênio. Ainda continuarão guardando datas. Amém? Nós, por exemplo, a festa do tabernáculo vai acontecer durante todo o período milenário. Não é guardar uma data? Isso diz respeito à eternidade? Não. Amém? É o anterior, 65, 66, eu acho. 66, 20. 66, 20. Amém? E o texto segue dizendo, vamos lá? 24. Eles sairão, lembra comigo, por favor, estou muito cansado de ler hoje. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem seu fogo se apagará, e eles terão horror para toda a carne. O que é isso aí nesse final? Lago de fogo, que é aceso logo no começo do milênio, lembram? Quem não passar no tribunal de Cristo é lançado aonde? Lago do fogo. A besta do falso profeta é lançada aonde? No primeiro milênio. Lago de fogo, onde o verme não morre, eu estou ali visível para o horror eterno. Quem passar por aquela região verá fumaceira desse lugar. Não diz o texto? Que é visível, que é local. Amém? Então tudo isso aqui diz respeito aqui fala do reino. Milênio, onde se conta tempo, onde ainda há lago de fogo aqui aceso, todo mundo está vendo. Amém? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Agora sim, pergunta. Depois que eu faço a expressão para perguntar. Pergunta, querido. E na eternidade vai ter lago de fogo? Isso é um grande mistério. Aqui também, pastor, em relação ao versículo, ali também, você já falou, talvez não exista animais, então não pode ser na eternidade. Aqui tem animais, né? O milênio tem animais. Eu não afirmo que não tem animais na eternidade. Estou falando que é mistério. Por quê? Os textos que falam da eternidade não referem-se a animais. Não tem revelação ainda sobre isso. Pastor, eu tenho outra coisa, porque isso aí pertence ao Senhor. Mas, fala sobre o governo eterno. Eu vou eles governarão para o sempre. E sempre para o bem. Sim, começa no milênio e vai até a eternidade. Isso vai profundamente, vamos dizer, para toda a eternidade. Acabou. É um reino que pertence ao Senhor. O que é importante para nós é esse. Mas o futuro, a Deus pertence. Não, é como eu disse, ninguém está dizendo que o reino de Jesus é temporário. Nunca falem que o reino de Jesus é só no milênio.
Amém? Começa no milênio, mas o reino é eterno. Mas Jesus reina no milênio, em especial no milênio na terra com os homens. Porque esse 24 Amém? 24 aqui é muito forte. Sim. Não é uma coisa que vai parar. Não, de maneira nenhuma parar. Não apagou. Não, porque vai continuar. Uma vez glorificados, uma vez entronizados nas suas funções, esse trabalho é eterno. O texto bíblico termina lá no Apocalipse capítulo 21, finalzinho, ou capítulo 22, diz assim: e reinarão o Pai e o Filho com os santos para todo sempre. Se reina para todo sempre, é eterno. Então tem que haver alguma coisa errada para que haja governo. Sim, tem que ter humanidade para governar. Só entender que a primeira fase é um prêmio para os filhos. Amém? Já é reino de Deus? É. Só que Deus não está na terra. Vou mostrar o desfecho dessa lição quando Deus também estará junto com os homens. Essa é a distinção. O primeiro período, quem desce do céu é Jesus, não o Pai. Amém? Que é justo, para que ele reine, governe, em o nome do Pai. Mas já é o reino eterno. Só que a primeira fase conta tempo. Tem um período final. 1000 anos completou, juízo final, e depois dá a sequência. Pastor, as nações vão continuar durante a eternidade? Não vejo base bíblica para essa questão aí. Não vejo base bíblica. Eu acho que encerra, né? Pereniza todo mundo e encerra. E senão, pela eternidade pode procriando, uma hora ia superlotar o reino, né? Olha só, queridos, aqui no finalzinho dessa primeira página aí, tem um recorte da Bíblia de Estudo Pentecostal, essa aqui, ó. Hoje eu trouxe ela aqui. Aqui é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Graças a Deus, eu estou considerando ela melhor. Antigamente estava meio assim, deixando ela de lado, mas eu estou considerando ela melhor, porque o que acontece, irmão? Muitos assembleanos não sabem. Essa Bíblia aqui é editada pelas Assembleias de Deus. CPD, Casa Publicador de Assembleia de Deus, onde o pastor já trabalhou muitos anos. Eu fiz serviço muitos anos para a CPD como desenhista na escola bíblica dominical. Então preste atenção. Essa aqui encerra a compreensão dos assembleanos que são pentecostais. Nos comentários da escatologia assembleana, nessa Bíblia de estudo aqui, eles afirmam o reino de Deus na terra por 1000 anos, com natureza restaurada, tudo isso, irmão. Perfeitinho. Amém? Qual é o senão? Existe um senão? Existe. Eu posso provar isso biblicamente. Tá bom? Para a denominação específica Assembleia de Deus, vou falar disso na próxima aula, dia 9, tá bom? Eu vou trazer a compreensão das igrejas. Mas eu conheço muito bem a compreensão da Assembleia de Deus. Para a compreensão da Assembleia de Deus, o que muda é que no final do milênio e após o juízo final, destrói o planeta e faz outro. Só isso. Amém? E nós não compreendemos assim. Nós compreendemos a mudança de roupagem da terra. Como está em Hebreus capítulo 1. Deus muda a terra, mas não a destrói totalmente, faz outro. E existe uma explicação técnica no grego para provar que não, Deus não faz outra, mas renova. Existe uma explicação bíblica técnica. Amém? É a única distinção. Fora isso, eu não vejo problema quem tem a Bíblia de Estudo Pentecostal dar uma conferida aqui na sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Eles são pré também. São pré-milenistas. Diga. Tem algumas coisas que divergem, né? Eles são pré-milenistas. Diga, meu irmão. Existe essa compreensão da denominação, mas não existe um ensinamento aos fiéis. Aí eu vou os 500. Pois é, eu vou entrar nesse mérito na próxima lição. Vamos aqui, não é, analisar doutrina de igreja. Tá certo? Uma coisa que diz aqui na Bíblia de Estudo e na cartilha. Outra coisa é que é pregar dia a dia nos púlpitos. E é falar de boca em boca para os fiéis. Eu vou escancarar essa realidade na próxima aula, tá bom? Mas eu quero destacar aqui a compreensão que eles têm sobre essa suposta ambiguidade, essa mistura que há no texto profético de Isaías, tá bom? Coloca assim na Bíblia,
Está me vendo aqui na... Ô Jesus, na nota de rodapé. Isso aqui é uma nota de rodapé, aqui, no finalzinho aqui do estudo. Tá certo? Cria novos céus, cria os céus novos e tem nova terra. Esta profecia prediz o futuro reino de Deus na terra. Está escrito na Bíblia, subpentecostal, das Assembleias de Deus. Olha aqui, o futuro reino de Deus aonde? Na terra. Isaías fala a um só tempo da era da eternidade e em que o pecado e a morte já não existem, que começa a partir da era da eternidade, faz uma regressão, né? Versos 17 e 19. E da era messiânica, o reino messiânico, isto é, o reino milenial, que a antecede, que vem antes. Deus fala da eternidade na frente e depois fala do reino milenial. Aí que causa certa confusão. Amém? O reino milenial vem antes, antecede. Versos 19 a 25. E Apocalipse 24 a 6 esclarece. Nota de rodapé da Bíblia de estudo pentecostal CPMD. Eles enxergam duas fases do reino? Enxergam. Enxergam que, apesar do texto estar editado de uma maneira que parece colocar a eternidade antes, essa eternidade depois do reino milenial, enxergam. Amém, professor? Fica aí uma referência paralela importante para você ver. Falta os próprios irmãos enxergarem isso na Bíblia deles, né? Avança para mim, vamos lá. Confusão, onde tem ser humano tem confusão, né? Deus diz, a palavra de Deus diz, seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Isso não é dito à toa, irmão. Porque Deus é verdadeiro, mas todo homem é mentiroso. Generalizou. Porque o homem é fraco, é humano, aí interpreta com mente, aí viaja, bota seu pensamento particular no meio das palavras de Deus. Esse é o problema. A contaminação é da imperfeição humana. É só isso simples assim. Você brigou com um cara que era céu e inferno só. Bonequinho pra cima, céu. Bonequinho pra baixo, no fogo e inferno. O cara estava evangelizando, aceitou Jesus lá, não serviu. Glória a Deus. Meus irmãos, por isso nós estamos numa fase mais avançada aqui, né, irmãos? Nós já saímos dessa ignorância, dessa cegueira. Nós estamos em meandros mais profundos. Que é legal de ver assim, uma Bíblia de estudo pentecostal que os próprios assembleanos deveriam estudar. Se estudasse a partir desse entendimento, entenderiam as duas fases do reino. Porque está escrito aqui. Amém? Não está escrito aqui, eu tenho alguém que está escrito aqui. Falta revelação. Falta estudar. Voltamos lá. Demos um loop temporário e voltamos ao começo da aula. Mas olha só, essa confusão é bem sempre, não tem ser humano, tem confusão. Eu estou destacando a lição de vocês, Tertuliano. Tertuliano é um dos pais da igreja primitiva. Porém, Tertuliano chutou para fora, irmão, bateu na trave, voltou na cara dele. Acontece isso. Quem vai estudar a igreja primitiva, quem gosta de estudar a patrística, vai perceber que é quase homogêneo. Quase 100% homogêneo. Todo mundo enxergando do mesmo jeito. O reino da terra, na volta de Jesus, depois da ressurreição, os 1000 anos em Jerusalém. A maioria dos irmãos da patrística, todos enxergam do mesmo jeito. Vai aí Justino Mártir, Inácio Inácio de Antioquia, todos eles, papas. Amém? Mas tinha que ter um que enxergou diferente. E esse um erra tanto a interpretação que vai para outro caminho tão distante, que é o que está acontecendo hoje com o meio cristão comum. Cada um chuta para um lado. Eu creio assim lá, eu creio. É assim, cada um chuta para um lado. Lá no passado já aconteceu isso. Então estou destacando aqui, Tertuliano. A crença dos pais da igreja primitiva é quase unânime quanto ao período milenar com Cristo na Terra. Exceção ao apologista Tertuliano de Cartago. Cartago é no norte da África. No ano 160 a 220 ele viveu. Que posteriormente se desviou, seguindo o heresiarca Montano, que alardeava a vida de Nova Jerusalém naquele tempo. Heresiarca é pai de heresia. Esse termo heresiarca é pai de heresia. Houve muitos pais de heresia no começo. Camaradas criavam uma heresia e pregavam na igreja. Esse Montano é o heresiarca. Ele criou a
essa Nova Jerusalém desceria a qualquer momento. Ele não respeitava a interpretação de um reino milenar depois da ressurreição da vida. Para ele, a qualquer momento, no tempo dele, lá no segundo século, a Nova Jerusalém ia descer. Então, Tertuliano, apesar de ser um dos pais primitivos, tem alguma coisa aí que a gente possa aprender com ele sobre igreja primitiva, no quesito escatologia, errou feio. E depois, irmão, você pode até pesquisar, ele foi declarado pela própria igreja como herege. Ele seguiu o herege. Quem segue herege? Herege. Ele pode ter começado muito bem, mas depois terminou a vida dele, seguidores montando um herege. Amém? O que ele entendia errado? Vamos ver aqui esse exemplo. Olha aqui, Tertuliano de Cartago. Mas confessamos que nos é prometido um reino na terra. Até aí tudo certinho. Que, embora tenha uma natureza celestial, estará no outro estado de existência. Por mais que socorra após a ressurreição e dure por 1000 anos. Parece que está tudo certinho, né? Agora olha só. Aonde? Na cidade de Jerusalém, que desceu do céu. Então presta atenção. Aqui o camarada puxou para agora o que era mais para frente. Aqui errou. Para ele, dentro do céu é de reino. Olha só que infeliz. Construída por Deus, que o apóstolo também chama de nossa mãe de cima, embora declare que nossa cidadania está no céu. Ele ensina que há realmente uma cidade no céu. Ezequiel tinha conhecimento dela e o apóstolo João a contemplou. Ezequiel viu a Nova Jerusalém? Não. O que Ezequiel viu a cidade? A Jerusalém terrena, a Sião terrena. Mas o camarada aqui, o Tertuliano, misturou tudo, interpretou errado e tascou que Ezequiel também estava falando da Nova Jerusalém. Para piorar, Tertuliano ainda achava que o mundo seria destruído no fim do milênio, acabar com o planeta, e que só aí os santos seriam glorificados no final do milênio e iriam para o céu. Termina no céu a visão de Tertuliano. Uma linha cronológica do universo da igreja. Isso lá no segundo século, irmão. Entre aquela gama de parte da igreja, teve um cara que chutou totalmente para fora. Meu Deus do céu. Sabe quando o cara bateu o pênalti e a bola vai lá na arquibancada? Nem perto da trave chegou. Então, estou dando um exemplo para vocês. Que eu pesquisei. Quem seguiu a minha dica de comprar um livrinho lá sobre o milênio, ele mostra esse erro do Tertuliano, viu? O livro é muito precioso. Ele mostra esses erros de interpretação. 1000 anos com Jesus na terra. Avança para mim, vamos lá. Todo mundo entendeu que mesmo bem intencionados podem errar? Tem aquela frase famosíssima, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Quem criou essa frase? Genial, né? Boa intenção, o inferno está cheio. E não adianta, queridos. Ou é verdade ou não é verdade. Não pode ser a sua verdade particular, a sua interpretação particular. Paulo que eu disse que a revelação profética não é de interpretação particular. Não adianta você criar uma ideia para você, ou achar mais bonitinha. Eu vi essa ideia, essa aqui, escolhi essa. Não é assim que funciona. Ou é verdade ou não é verdade. Ou acerta o que Deus planejou, ou qualquer derivação é erro. Qualquer derivação, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda é erro. Não é? Sempre olha assim, Senhor, não deixe meu pé resvalar nem para a direita nem para a esquerda. Vai ficar no centro. Amém? Senão você erra. Eu sei que está mais profundo essa questão, mais teológica, mas é importante vocês entenderem isso. Agora eu vou mostrar para vocês, para terminar a aula, chegar até o final da aula, alguns textos, tá certo? Bem sintéticos, que mostram a diferença entre reino milenar e reino eterno. Amém? Vamos ver a diferença nos textos. Primeiro contexto aqui, o contraste. Jesus reina em Sião, na Jerusalém da terra. Eu poderia ter colocado os textos mais explícitos sobre Sião, mas preferi a abordagem
Jesus assumiu o reino de Davi. Certo? Vamos por aqui. Jeremias 23, sim, vários textos para a gente consubstanciar, tem. Vamos lá? Leia comigo, você estamos chegando na reta final. Você não pode estar mais cansado que eu, então leia comigo, em nome de Jesus. Vamos lá? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que é, reinará, e haverá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Quem é esse rei que é aí? Jesus. Já reinou? Já executou isso na terra? Quando executar? O milênio, na sua vida. Amém? Lucas 1,32. Vamos lá? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de quem? De Davi, seu pai, seu antepassado. Onde é o trono de Davi, o antepassado de Cristo? Jerusalém da terra. Não existe trono de Davi no céu. Amém? Ponto. Salmo 103, 19. Eu fiz questão na sua lição colocar os textos que são do milênio em verde escuro e destacar os que são da eternidade em azul escuro. Fazer uma diferenciação de cor ali para vocês verem. Onde é o trono de Deus? Vamos lá. Salmo 103, 19. Vamos lá? Nos céus estabeleceu o Senhor e Yahvé o seu trono e o seu reino todo. O trono de Deus está onde? No céu. O trono do Cristo será onde? Na terra. Dois tronos. Tudo Deus envolve a partir do seu trono do céu. Amém? Mas quem estabeleceu o trono na terra foi Jesus. Não é o Pai no corpo de Jesus, pelo amor de Santo Deus. Não misture, amém? O Pai não vem bolado dentro de Jesus para reinar na terra. O Pai continua no seu trono do céu. Todo o período milenário, Deus continua sentado no seu trono. Pastor, tem uma coisa aí fundamental. O Senhor Jesus, ele veio reinar com o período. Tá? Tem que prestar atenção no seguinte: de maneira nenhuma Deus saiu do seu trono para estar diante do homem, porque se ele fizesse isso, mataria todo mundo, consumir, destruir. Todo mundo seria destruído. Deus é super santo, né? Que não era a presença do Senhor que estava no deserto, era a presença do Logos. Sim, o Logos é misturado com carne humana, ele tem referência com seres humanos, mas Deus é espírito e é fogo consumidor. Se Deus descesse com Jesus, todos seriam destruídos. Todos. Isso aí, bem colocado. O Jesus é compatível com a humanidade. Compreende isso? Ele é o mediador. É bom ter esse discernimento. Quando Deus diz que tem uma carne que pode subsistir na presença de Deus. Tem uma carne humana. Tá certo? Então, olha bem. Muita gente mistura tudo. Eu vou falar melhor sobre isso na próxima lição, que é a apostasia. Vai ser estudar essa apostasia. Na visão, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, Jesus nem desce para essa terra. Jesus desce para Nova Jerusalém e fica flutuando no céu. Assim. Nem os seres humanos que, na visão dos TJ, permanecem na presença do Senhor. Ele fica longe, afastado. Jesus não fica longe, afastado. Ele estará na terra. Haverá um rei justo. Amém? O Logos fez carne, o mediador, o príncipe do reino. Ele vem reinar sobre a terra com os homens. E os homens o verão. E o glorificarão a Deus Pai. Amém? E terão que dobrar os joelhos diante dele. É visível, como é que eu vou dizer? Físico. É presencial. Essa palavra foi usada muito na época da pandemia. É presencial. É o Filho presente na terra. Amém? Já Deus permanece sentado no seu trono no céu. Vamos descer junto com Jesus. Amém? Viram a diferença? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Todo mundo já sabe? Avança mais um para mim. Outro contraste. Esses contrastes vão fazer a diferenciação final, tá bom? Para a gente finalizar a aula. O mundo é renovado como no princípio. Vai haver uma renovação na face da terra no milênio?
Fala. Por que Deus tira da face da terra? O que Deus tira? Uma coisa que Ele colocou lá atrás quando o homem pecou. A maldição. Maldita é a terra por tua causa. Produzirá espinhos e abrolhos. Isso é uma maldição. Mudou o ecossistema. Para pior. No reino de Cristo, de Jesus, é removido o quê? A maldição. E aí a terra volta a ser fértil como no princípio. Como Deus criou fértil no começo. Amém? Mas já é eternidade? Não. É uma terra frutífera, sem maldição. É uma terra em que os animais voltam à sua docilidade original. Foram criados herbívoros. Maravilha. É uma restauração. Mas não é um estado eterno. Amém? Não é um novo céu e a nova terra. Muda tudo. Vamos ler aqui comigo. Isaías 11:6. O lobo habitará com o cordeiro. E o leopardo deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo, o animal selvagem andarão juntos. E um pequenino os guiará. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Eu costumo dizer que é a base da palavra de Deus, que toda a terra está cheia da glória de Deus. Até orando aqui no começo do culto eu falo isso. Queridos, esse mundo do jeito que está, em trevas. Amém? Com a habitação de Satanás nas regiões celestiais com os demônios. Com o homem destruindo a maior parte do ecossistema, com poluição. Ainda assim a palavra de Deus diz que a glória de Deus está sobre toda a terra. Amém? Amém. Mas ela não é vista. A glória de Deus está em toda a terra? Está. Ela é vista? Não. Nós vemos que é destruição, deterioração, poluição. Por isso que o Apocalipse diz que Jesus vai destruir os que destroem a terra. É um dos fatores. Tem que tirar o que está estragando a terra. Então preste atenção. Mas a profecia diz que o conhecimento da glória de Deus será visto em toda a terra, como as águas cobrem o mar. Uma coisa é ter a glória de Deus sobre a terra, a gente não pode ver, não pode contemplar. Outra coisa é quando essa glória for vista em toda a terra. Será vista, o povo verá o que Deus é e o que Deus faz no planeta. Amém? Quem viver no milênio, então já está glorificado, e mesmo as nações verão uma terra gloriosa, maravilhosa, já muito melhor do que é hoje. Mas ainda não é o estado de toda a terra. Pastor, vamos fazer o seguinte. Primo, eu nasci numa fazenda. 52, 60, eu já estava na fazenda. Olha, fazer uma comparação daquele tempo para agora, vamos morar no Paraná. É isso que você vai estourar. Ele foi criado numa fazenda, bebendo leite da teta da vaca. É só ir lá no direto ali. No tempo do período que você nasceu, o período que você vivia, como era diferente. E olha que nós estamos nesse mundo tenebroso, mas já era maravilhoso para ele. Subir no pé de jaca lá e comer no pé do próprio pé, descer a jaca comer, pular peladinho no rio. Ele fala disso também, quando é criança, irmão, quando é criança. Não é um sonho idílico de todo ser humano? É um sonho idílico de todo ser humano, irmão. Ter uma vida prazerosa, contato com a natureza, né? Segurar um porquinho que está ali, querendo sair de seus braços, trinchando ali. Já pegou um porquinho? Como é que ele grita? Você não queria ter uma casa no campo? Não é isso? É um sonho idílico de todo ser humano. E olha que o mundo está destruído, mas no tempo que ele viveu, era menos um pouquinho destruído, menos urbanizado, menos poluído. Tá certo? Mas imagina Deus restaurar ao período do Éden. Que tipo de terra será essa? Que tipo de mundo será esse? Que tipo de oxigênio respirará? Que tipo de água se beberá? Pastor,
Que tipo de fruta comeremos? Entendeu? Seria um exemplo, assim, eu não sei, um pós-guerra. Teve a guerra de 45, destruiu praticamente na Europa. E veio um plano que restaurou aquilo ali. Mas a restauração humana é sempre parcial, né? Sim, mas imagina a restauração De Deus. Então todo mundo entendeu? Não estamos minimizando, não estamos aqui desprezando a melhora significativa que haverá no reino de Cristo. É uma melhora maravilhosa, mas ainda não é eternidade. Por quê? Porque ainda tem pecado e maldição. Lembrem-se, animais vão ser mortos para ritual, para ter derramamento de sangue de animal. É a perfeição isso aí? Na eternidade não tem mais sacrifício de animais. Na eternidade não tem mais pecados. Na eternidade não tem mais morte. Nem de ser humano, nem de animal. É uma diferença de qualidade. A qualidade da eternidade é maior do que a qualidade do reino milenar. Diga, minha mãe. Você está falando sobre doença. Será que no milênio vai ter doença? Se tiver, existe cura. As nações aí, vamos imaginar que alguém fique doente no reino milenar das nações. Tem um monte de sacerdote cheio da glória de Deus para curar ele. E existem folhas de árvores que serão para a cura dos povos. Existe cura. Mas ainda existe enfermidade. Na eternidade tem enfermidade? Não tem. O que muda de qualidade na eternidade é um salto maravilhoso. Mas presta atenção que já sai desse estado que está aqui hoje bagunçado e já melhora muito. Não melhora muito? Diga. As nações voltarão a ser como Adão e Eva. Como Adão e Eva como? Serão tipos de Adão e Eva. Não vou entrar nesse mistério de fisiologia da Adão e Eva, não. Eu sei que eles não morrerão mais. Mesmo a criação não morrerá mais. Porque a morte não vai existir. Sim, eu estou entendendo o seu link. Mas eu teria que entrar no mérito porque eu não tenho muita certeza. Vocês estão atrasando a aula, vocês sabem que tem mais aula, né? Mas é muito. Vai lá, vamos lá, muito importante. Eu tinha acabado de afirmar e no milênio seria tirada a maldição, não é isso? Sim. Olha só, a morte é maldição. A morte é uma maldição. Mas então vai ter morte no milênio. Sim, e quem disse que não tem? Não, isso não. Não há contradição. Eu falei que ele retiraria a maldição da onde? Do homem? Da terra. Você está confundindo. Você está pegando o texto que diz assim: não haverá uma maldição como se fosse para todo o sistema. Eu sei. Não haverá uma maldição que foi lançada sobre a terra. Foi muito claro. Eu sei, eu entendi. Muito específico. Pastor, isso daí é para a gente esclarecer as pessoas. Sim, mas está claro agora? Sua dúvida foi importante. Porque eles A maldição no milênio? Eles podem falar sobre a morte e a gente tem que ter essa história. Sim, eu não estou explicando a diferença. Eu sei. Se ainda tem pecado, nós lemos um texto aí que fala que só aos 100 anos será amaldiçoado, só aos 100 anos morrerá. Tem morte e maldição para quem precisa. No milênio. Mas foi retirada a maldição de sobre a terra. A maldição do ecossistema foi tirada. Amém? Contraste agora. Contraste. Eternidade. Isaías 65:17. Vamos ler? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória dela. Queridos, o upgrade, né? O upgrade que será a eternidade anula qualquer imperfeição ainda persistente no milênio. Aí acaba de vez qualquer imperfeição. Compreenderam? Para os povos ainda existe pecado, maldição e morte, que nós acabamos de comentar aí, que você levantou. Isaías 65:20, vamos ler todos juntos? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpre os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será maldiçoado. Juízo, sentença, morte, no milênio. E na eternidade? Acabou tudo isso. Olha só que coisa linda, eternidade.
Por isso alguns irmãos misturam. Quando falam de céu, eles estão falando da eternidade, não do céu. Eles pensam em lugar, mas aqui é tempo. Qual tempo isso acontecerá? Amém? Não é o lugar, é o tempo. No milênio tem muita coisa ainda que não vai haver na eternidade. Apocalipse 21:4, vamos ler juntos? E enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Olha como é que é lindo, irmãos. E não há contradição que está dito ali. São tempos diferentes. Amém? Já não haverá luto, porque não tem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A experiência da morte, da dor, da dificuldade é só para terminar o período milenar. Acabou de vez para sempre. Amém? Mas só na eternidade. Ainda tem gente que acha que quando morre aqui já vai direto para a eternidade, sem julgamento, sem ressurreição corpórea, sem nada. Tem gente que defende essa teologia. Morreu, foi para o céu eternamente. Que céu eternamente? Cadê a ressurreição na volta de Jesus? Pelo amor do Santo Deus. Já joga direto na eternidade. Dá um salto e joga lá na eternidade. Eu acredito que sim. Mas o corpo dele também não morrerá. Como é que está o nome desse corpo aí que não morre? Eu não vou criar fraseologia. Entendeu? Não há mais morte. Mas glorificar implica em ser tomado da plenitude do Espírito de Deus. Eu não vejo essa disponibilidade para a criação. Existir para ser é uma coisa. Ter corpo glorioso igual ao Filho de Deus é outra coisa. É prometido à igreja que teremos um corpo igual dele, igual a Jesus. Eu nunca vi texto que dissesse que as nações também terão um corpo igual ao de Jesus. Igual. Não é só ser imortal, tem poderes. Esse corpo tem poderes. Entendeu? Eu não consigo estender isso para a criação. Eu consigo vê-los continuar existindo sempre. Há uma perenidade da sua existência. Mas não os poderes do mundo vindouro para a criação. Não vejo assim. Daniel foi um período curto, né? E é muito difícil de especular tudo que eles viveram, como é que era a fisiologia desse corpo, mais difícil de especular. Amém? Vamos lá? Já li aqui sobre não haver mais morte? Já, né? Próximo contraste. Existe um tempo para adoração no milênio. Tem tempo para adoração? Tem. Isaías 56:7. Vamos ler junto? Estamos terminando. Também levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Tem monte, tem montanha, tem casa. Físico. No milênio, tá bom? Os seus holocaustos, sacrifícios, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Será chamada, não tem hoje nenhum templo do Senhor lá em Jerusalém. Hoje. Amém? Tem os profetas para o milênio. Beleza. Eternidade, tem tempo? Não. Vocês hesitaram na resposta aí. Apocalipse 21:22. Vamos ver a diferença? Nela não vi santuário na Nova Jerusalém, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, Pai e Filho. Não há mais estrutura física para ser um lugar focal para adoração. No milênio tem? Tem. Na eternidade tem? Não. Por quê? Não precisa mais de tempo. Tempo. Porque Deus está na terra, junto com os homens. Tempo é só uma referência de Deus. Lembra-se quando está falando? Quando inaugurou-se o templo lá, o primeiro templo de Israel. Aí o Salomão ora assim: Senhor, quando nós errarmos e fizermos uma coisa errada, etc. Olha aí no teu santo monte, porque tu não habitas em templo feito por mãos humanas. Tu não mora em casa de alvenaria. Só olha aí no teu santo monte do céu para a casa que tem o teu nome. A casa tem o nome de Deus, mas a casa não contém Deus. Entendam a necessidade de
templo. O templo é um lugar de referência para Deus. Amém? Mas o templo deixa de existir porque Deus agora não está mais oculto nem longe da vista. Deus está junto. Não precisa mais. Todo mundo entendeu? Agora sim. Então, esse Apocalipse 21, 22 pode fazer um paralelo com 21, versículo 3. Como é que diz? Gente, que até parece até redundante, que diz que Deus, eles são imagens de Deus nos homens, o próprio Deus e a Vé. Isso. Essa mudança total. Não muda, não mudou de referência. Todo mundo chegou até aqui? Está todo mundo chegando junto com o pastor aqui? Milênio, referência é onde? Para se adorar. Sião, no templo lá em Sião. Na eternidade, tem templo em Sião? Não. O que desce do céu é a Nova Jerusalém e Deus está presente com os homens. A fase final é a mais linda de todas. Não é a mais linda de todas? O milênio é maravilhoso, mas a fase final não tem como para descrever. Não há como expressar o que será estar junto com o pai e com o filho. Nós estaremos com o filho desde a volta dele na sua vida. Mas estar junto com o pai e com o filho para sempre, você não tem palavra para descrever. Amém? Todo mundo entendeu? Os povos têm que guardar as festas de Deus durante o milênio. Durante o milênio tem festa. Tem festa. Tem só o tabernáculo não. Tem festa também pelo menos assinalado profeticamente, da Páscoa. Deve ter as três, né? Pentecostes, as principais. O povo vai continuar guardando datas. Amém? Isso é no milênio. Vamos ler juntos? Zacarias 14:16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão ganhando para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar esta verdade. No milênio tem passagem de ano, até completar 1000 anos, e todo ano tem festa tabernáculo. Amém? Claro isso? Agora não tem nem texto. Não há menção às festas da eternidade. Percebam, festa, tempo, tudo isso são temporários. Compreenderam? São referências. Quando Deus descer e vier a os homens, não precisa mais nada disso. A festa são agradecimentos às bênçãos. Quando a bênção estiver aqui. Quando Deus, na plenitude, estiver aqui, não há nem mais agradecer mais o quê? Nesse estado final. Mas é o amor de Deus, que é tempo determinado de Deus. Por um período. Estando aqui. Acabou. Tudo que era parcial, tudo que era temporário ou transitório, deixa de existir. Porque muda completamente quando Deus vem. Amém? Todo mundo está entendendo a diferença? Avança para mim, mais última. Vamos lá. A Jerusalém do milênio é ampliada, mas não tem comparação com a nova Jerusalém. Irmão, detalhe técnico agora, detalhe técnico no texto. Para diferenciar Jerusalém do milênio, Nova Jerusalém do céu. É muito, muito diferente. Muito. A do milênio já vai ser maior do que foram os tempos passados? Vai. Sião vai ser ampliada, a terra vai ser ampliada, o templo será maior, e tem detalhes técnicos, né? Eu não vou ficar aqui discutindo como, tá? De volta. Pelo amor de Deus. Jerusalém no milênio, a área de 12,5 km de cada lado, 25 mil cômodos. Ezequiel 48. Tem uma área grande, é bem maior, mas é ainda uma cidade com alguns quilômetros. Apocalipse 21:16. A cidade é quadrangular. Daqui a pouco ele vai contestar. De comprimento e larguras iguais, está certo? Está certo. Glória a Deus. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estados. Outra medida que é de tempo antigo. Está certo? O seu comprimento e largura são iguais. Os estados, está aqui, ó. 12.000 estados, está em 2.260 quilômetros. 2.260 quilômetros, cortando o Brasil daqui do Rio de Janeiro até o Nordeste. Até o João Pessoa, mais ou menos. Presta atenção nesse detalhe que eu vou passar por isso. Mostra para mim, Marcelinho.
Acho que é uma chatice. Tá avançando. Eu gosto de me irritar. Eu já nervoso aqui em cima. Eu quero mostrar uma coisa de maneira mais tranquila a vocês. Volta lá, Marcelo. Volta pra cá. Ó, independente que a terraplanista aqui não é, quem está vendo isso aqui como uma pizza, veja como uma pizza. É a ilustração que tem. Tá bom? Eu não vou ligar com ninguém também da terraplanista, não. Por favor. Olha aqui. Eu não vou entrar nesse meio. Não cai nessa armadilha. Olha pra cá. Independente se aqui está chato ou está redondo, dá para ver aqui o mapa aqui da Terra Santa? Dá, não dá? Olha só, queridos. Aqui, isso aqui é a Península do Sinai. Jerusalém é um pontinho aqui. Jerusalém, aqui nesse mapa, é só se eu fizer aqui um pontinho é Jerusalém aqui. Um pontinho, a área de Jerusalém. Tá certo? Mesmo reino. Olha o tamanho da Nova Jerusalém. Está vendo aquela cidade quadrática ali? Aquele cubo? Olha o que ela abarca. Toda essa área. Começa aqui pegando aqui, ó, o nordeste da África, onde tem o Nilo, está delimitado na sua Bíblia. Deserto da Arábia, Líbano, e aqui o rio Eufrates que corre aqui, ó. A área total disso aqui é dos 1.250 quilômetros. É muita coisa, irmãos. Amém? Entenderam a diferença? Reino do milênio, Jerusalém do milênio. Um pontinho aqui. Nova Jerusalém, uma cidade que não existe nem comparação de nada na terra. Para vocês terem uma ideia, onde os supostamente, hoje já duvido de tudo. Hoje já duvido de tudo, irmão. Onde supostamente eles estão lançando foguete ali, é muito abaixo da altura que chega a Nova Jerusalém. Literalmente, ela vai se encaixar na terra e nada vai passar por cima dela. Não dá para passar por cima dela. Nenhuma construção humana, nenhum foguete humano é capaz de passar a altura da Nova Jerusalém. Vai além da mesosfera, estratosfera, vai além de tudo. Será que essa medida do globo? Eu não vou cair nessa pergunta. Ela vai fazer a pergunta certa. Então, quando ela descer na Terra, vai acabar países ali que já conhece o ecossistema que ser restaurado? É novo, né? Tudo novo, né? Eu creio que tem que vir para cá porque é profético. Agora, não vou entrar no mérito se vai virar Pangeia de novo. Eu conheço tudo que vocês pensam. Eu sei que cada um pensa aqui. Pastor de vocês é ligado. Estuda muita coisa. Então eu sei o que vocês estão pensando. Por isso que Deus falou para Abraão, ele peregrinou isso daí. Então, só quero que vocês vejam o contraste. Entenderam o contraste? Vocês pensaram que esse negócio de medida de novo, eu paro aqui agora essa aula. Entenderam o contraste? Jerusalém do milênio, alguns quilômetros. Nova Jerusalém, milhares de quilômetros. Nada existe no universo desse tamanho. Quase uma atenção no Brasil. E a área total dela interna cabe não sei quantos bilhões de pessoas. Que é interessante que ela tem Puta, altura, largura. Amém? Viu o contraste? Então vamos avançar para terminar. Não é só ficar aqui me pegando com medidas. Para com isso. O Rei Jesus passa o reino para Deus Pai. Eu acho o desfecho, a virada do milênio para a eternidade é a coisa mais linda que há na pessoa de Jesus. Para quem já enxerga pai e filho separados, distintos, para quem já enxerga a honra que o pai dá ao filho de reinar durante um ano sobre os homens, e consegue enxergar que o filho, além de ser honrado, ele continua honrando a seu Deus e Pai, é aí que está a beleza, irmãos. Existem muitos estudos aí da teologia que não aceitam o subordinacionismo, que o filho seja subordinado ao pai, porque misturaram na Trindade, e quando misturaram a Trindade são todos coeternos, são todos Deus, são todos iguais, mesma honra, mesma autoridade. Mas a Bíblia mostra um filho submetido ao pai, mesmo sendo esse filho co-criador de todas as coisas.
Para mim é a coisa mais linda que há nessa passagem. Quando o filho, que nunca deixou de ser filho, passa a bola para o pai. Pai, o reino aqui, ó. Toma. Roubadinho. Mas já tirei a morte também, já tirei o diabo, morte. Tudo de ruim que aconteceu já saiu. Apresenta o reino para o pai. Isso aqui é lindo demais, irmão. São poucos versículos, 4 versículos. Mas mostra a transição de governo. Que nunca será uma transição absoluta, porque Jesus está reinando em nome do Pai. Vocês estão entendendo? Amém. Quando o Filho vem reinar, ele reina na glória do Pai, na honra do Pai. Mas no final, ele sabe que o Pai continua no trono do céu, o milênio todo. Agora está na hora de passar tudo para o Pai. Pai, vem reinar também sobre os homens. Vem reinar comigo sobre os homens. Mas eu reconheço que o Senhor é o Deus Pai. E quando desce os dois... Há uma separação física. Os dois permanecem juntos. Mas há uma separação física na vida de Jesus. Agora vai ficar junto de novo. De novo. Vamos ler isso aqui, que fecha com chave de ouro. Semana que vem você vota na eleição. E no dia 9 eu venho com a luta da apostasia. Vai ser interessante essa guerra também. Pode fechar o trimestre. Vamos lá? Leia comigo, por favor, esse texto. A gente vai fechar com ele. Maravilhoso, lindo. Vamos ler comigo, por favor? Vocês me cansam a beleza. Eu estou cansado aqui já, irmão. Vamos lá? É que eu amo vocês. Se eu não amar, tacar o microfone na cabeça de alguém. Eu só vou me controlando pelo Espírito Santo, irmão. Bater homem esse homem. Vamos lá. Só são alguns alunos que tornam a minha aula mais difícil. Vamos lá. Vamos ler juntos. E então virá o fim. O que é o fim? O fim da contagem do tempo. Passou 1000 anos. Não contou? Primeiro dia, segundo, primeiro mês. 1000 anos. Está contando. Acabou agora tudo. Passou o juízo final. Já jogou o mal no fogo, já jogou Satanás no fogo eterno. É o fim de tudo que foi planejado para acontecer durante o período determinado por Deus. Tá bom? Vamos lá? Então virá o fim. Quando é que chega esse término? Para começar a nova fase. Vamos ler? Quando ele quer, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Percebam, irmãos. Jesus não entregou o reino quando ele assumiu na terra, no começo do milênio. Ele entrega no fim. Todo mundo entendeu até aqui? Vamos ler junto aqui. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, poder. Pode ser que será um milênio? Não, não é um milênio. Porque no milênio ainda tem uma força, ainda que Satanás esteja preso no abismo, os demônios. Existe uma força demoníaca ainda presente no milênio? Tem. Sabe quem é? A morte. A morte personificada como entidade, e o mundo dos mortos continua ativo no milênio. Isso é no milênio. Até a morte também tem que ser uma salário de fogo e enxofre. Aí acabou. É? Olha o que diz aqui. Paulo explica. Vamos lá? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos de parte. Já tinha posto os inimigos, as entidades deste falso profeta no começo do milênio. Já pôs no final do milênio Satanás. Mas está faltando um. O pior de todos é a morte, que ainda subsistiu até o dia do juízo final. Agora ele explica, verso 26, vamos lá? O último de todos, inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Continuou os seres humanos correndo e a alma indo para o domínio da morte. Amém? E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe supor de bom. Quem é que tem controle absoluto de tudo? Deus o Pai. Amém? Verso 28, leia comigo. Quando, porém, todas as coisas que estiverem sujeitas, o Filho agora domina sobre tudo, inclusive venceu a morte. Jogando lá no fogo e enxofre.
Então, o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, seja tudo em tudo. Amém? Todo mundo entendeu? Olha que coisa linda a passagem, né? De honra. O Filho reina, ainda convivendo com morte, com maldição. É um reino maravilhoso, mas ainda tem esses detalhes negativos. Vencido tudo isso, acabou tudo isso. Agora o Senhor Jesus é absoluto sobre tudo, mas Ele sabe que não é sobre absoluto sobre aquele que lhe deu tudo, que foi o Pai. Todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. Se foi dado, alguém maior do que Ele deu a Ele. Quem é essa pessoa? Deus Pai. O Pai deu tudo ao Filho. Amém? E o Filho, reconhecido disso, no final, Pai, agora tem tudo que não presta desse universo. Vem reinar conosco. E passa o reino, subordina. O Filho se subordina, se sujeita. Ele não foi sujeito durante um período milenar? Foi. Mas agora é uma questão de honra. Honra. Compreendem isso, queridos? Essa passagem é lindíssima. O Pai vem agora para assumir tudo. Vou assumir tudo. Já está tudo resolvido. Meu filho já resolveu tudo. Meu filho já equalizou todas as sentenças. Agora eu mesmo para reinar no meu filho. Amém? Leva esse fecho maravilhoso aqui. Finaliza aí, por favor, vai. Nosso irmão Leão, bispo de Leão, ele entendia as duas Jerusalém com tempos distintos. Descerá Jerusalém do alto, sobre uma terra nova, como esposa do lado do seu esposo. Ela será o tabernáculo de Deus, em que Deus habitará com os homens. A Jerusalém que se encontrava na terra no período milenar de antes é a imagem da Jerusalém em que os justos se exercitarão para a incorruptibilidade. Amém? Aqui por trás tem uma figura da Nova Jerusalém, toda de ouro, e as suas bases com várias pedras preciosas. É lindíssimo. Eu não vou estudar a Jerusalém, a Nova Jerusalém e a eternidade, porque foi estudado em outro estudo da EBD. Você que tem todos os estudos, sabe que nós estudamos sobre isso detalhadamente. Amém? Esse trimestre se propõe ao milênio, mas tem que mostrar a transição. Fechou? Deixa eu ver. Tem mais um? Acabou, né? Acabou. Você é o livro. Quem quiser, compre esse livro que é uma benção. Em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Obrigado pela tua palavra revelada ao nosso coração. Nós admitimos aqui, Senhor, nós admitimos, se o Senhor não tivesse misericórdia de nós e não tivesse aberto o nosso entendimento, certamente confundiríamos todas as coisas. Nós já confundimos no passado, meu Deus. Nós não tínhamos entendimento, não tínhamos visão aclarada. Mas a tua graça e misericórdia para nós, a geração do tempo do fim, é tão grande que os mistérios têm sido revelados. A tua palavra tem se tornado clara ao nosso entendimento. Pai, detalhes que antes nós não compreendíamos, agora são detalhes importantíssimos. Cada detalhe do teu reino é maravilhoso. Cada restauração, cada detalhe geográfico é maravilhoso. Deus Santo e Poderoso, obrigado. Obrigado porque até aqui, nesse trimestre, eu tenha aberto e alargado o nosso entendimento. Somos muito mais destros agora na tua palavra do que antes. A tua mão forte é conosco. Muito obrigado. Abençoa aqueles que vão receber essa instrução pela internet. Teus servos também que estão acompanhando na internet. Abençoa cada servo que veio aqui aprender nesta manhã. Possamos meditar nas coisas do alto e não nas que são propriamente da terra. Pensar nas grandezas do Senhor, na sua glória, na sua majestade, no seu trono eterno, no teu poder, meu Deus. Nós queremos meditar nas coisas maravilhosas do Senhor e te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus, a quem esperamos que venha breve para reinar sobre a terra. Nós clamamos: vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Seja assim em nome do teu filho. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa paz de Cristo. Quero mais à noite. Tem culto. Eu vou invadir, não. Tem culto.